Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, no Emanando, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre a base do programa de hoje. Eu pensei ser uma frase que me veio na cabeça, que é a importância da raiz dos conceitos, da raiz do conceito em si, sabe? Do significado real do conceito, sabe? Por exemplo, o socialismo, a socialização dos meios de produção. O socialismo só há quando há socialização dos meios de produção, o controle dos trabalhadores sobre a produção, sabe? Qualquer forma que deturpa isso, ou seja, dando o controle a um partido, ou seja, uma vanguarda oportunista, burguesa, que torna esse movimento de socialização dos meios de produção, não para os trabalhadores, mas para eles mesmos, se tornando, no caso, burguês, ou seja, participante da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, gerando um regime totalitário, entende? Como foi na Rússia, por exemplo, sabe? E aí é muito bom frisar justamente a importância da raiz dos conceitos. Por exemplo, eu já falei aqui no programa sobre o que é a democracia, que é justamente o viver a verdade dentro de si e governar através dela, sabe? Ser governado pela própria verdade, a palavra de Deus, o logos divino imutável dentro de você, que toda a lógica leva à própria verdade, sabe? E através dela governar. Essa é a real democracia, a unarquia, entende? É necessário entender tanto o significado real da democracia para justamente entender a própria ilusão que é a antidemocracia representativa, que é negar a própria palavra do Cristo, ou seja, é negar a própria verdade, sabe? É dizer que outro pode lhe desgovernar, gerando a queda tanto de você, que aceita outro para lhe desgovernar, quanto do desgovernante, entende? A importância da raiz dos conceitos e as suas sombras, e a sombra da sua árvore, sabe? Que é justamente a antidemocracia representativa, as maquiagens socialistas e comunistas, assim como várias outras formas. Eu fiz um programa sobre ideologia aqui, que eu friso muito nisso, sabe? Sobre como o sistema ímpio capitalista ele deturpa o significado real dos conceitos, gerando essa sombra da árvore, a qual a raiz é o próprio conceito em si, sabe? Mas é isso. Tudo que permanece é somente a própria árvore, entende? É a própria raiz. A raiz do próprio conceito, sabe? Nunca deixa de existir, sabe? Mesmo as pessoas negando o socialismo real, a socialização dos meios de produção, controle dos trabalhadores sobre a produção, sendo que esse não é só a própria definição do socialismo, mas é também o seu primeiro passo, entende? Então, eles ficam se masturbando na sombra de um dos galhos da própria árvore, mas não entendem nem o próprio conceito, estão totalmente fora da raiz, entende? As pessoas que negam e deturpam o próprio conceito de socialismo, por exemplo. E eu pensei em falar sobre isso justamente porque eu vi uma live com o Silvio de Almeida, eu deixei aqui uma crítica para ele até, e que me fez pensar um pouco sobre isso. A raça, essa é uma citação de Balibá, que é um discípulo de Lao Tse. A raça ela é parte de um processo de subsunção, ou seja, de enquadro da norma, sabe? Do real trabalho para o capital, ao capital. É uma subsunção real do trabalho ao capital, entende? Trabalho aqui no conceito emprego, sabe? Que é a deturpação do real trabalho, que é justamente o emanar, criar forma e materializar a própria verdade, entende? Esse é o próprio trabalho, que é o trabalho divino, que é justamente a própria razão do existir, o amor, entende? A história do capitalismo é também a história da criação desses rótulos, dos parâmetros, que são gerados pela própria ilusão de separatividade
e também pela ilusão de superioridade. Gera esses próprios rótulos para justamente acomodar no plano da realidade todas as desigualdades inerentes ao processo de produção capitalista. Entende? Silvio fala isso com relação à raça, mas estendo isso a toda e qualquer outra forma de rotulação, sabe? Justamente de manter-se num parâmetro, sabe? Dividir a humanidade em parâmetros para justamente desgovernar a humanidade, sabe? Essa é uma das táticas do próprio sistema ímpio capitalista. Ou seja, através da ilusão de separatividade, e aí dá para entender o que Paulo fala, sabe? Que não existe nem judeu nem grego, ou seja, não existe nem negro nem branco, nem homem ou mulher, sabe? Todos somos um só em Cristo Jesus, entende? Essa é justamente a compreensão da própria consciência una, do um que todos somos. E daí não existe racismo, ou seja, a ilusão de separatividade. Não existe nazismo, entende? Ou seja, a ilusão de superioridade, sabe? E é necessário justamente compreender o um em Cristo que todos somos, para aí então ser um só com a própria verdade, Cristo, entende? Dentro de ti, entende? E é assim que se realmente governa e que é realmente governado. É somente pela própria verdade, entende? Que é a realidade, sabe? Nessa compreensão, eu chego a justamente a falar um pouco sobre a revolução epistemológica, que é a implantação da raiz dos conceitos reais. É justamente entender o conceito real, por exemplo, do socialismo, que é a socialização dos meios de produção, e através dele destruir toda a distorção do conceito, ou seja, a sombra da árvore do conceito em si, entende? É justamente destruir as sombras, as ignorâncias, as ilusões, através da própria verdade do conceito em si. E isso é um trabalho diário, e que é necessário de pegar a visão, sabe? E é por isso que eu frisei justamente isso hoje, a importância da raiz dos conceitos, sabe? Da compreensão do movimento único, una, do objeto único que todos somos, que é o próprio um que todos somos, entende? Do objeto real. A importância da raiz dos conceitos e a sombra das suas árvores, ou seja, as negações do conceito em si, sabe? Hoje eu fico por aqui, peço para que você se inscreva no canal, a gente tem um Patreon, um Apoia-se e o Pix logo aqui embaixo, e até mais.